para ver como é que aparece, assim, quando a gente manda a solicitação para entrar na aula, sabe? Como é que aparece? Ah, vocês viram aí, acho que enquanto a gente conversava, enquanto a gente Não, é que falava, que tem, acho é que que eu algum já vi, aluno pediu. é que eu já vi professor que a gente manda a solicitação, ele nega, sabe? Aí eu quero ver como é que aparece. Se Ah, sim. atrapalha Não, tanto assim. aí, ó, tá vendo? Aparece pra gente desse jeito, viu aí na tela? Ah, vi. Negar e permitir. Aí, quando, no caso que aconteceu, né, de que me pediram a permissão aqui, e não tinha nome, não tinha identificação, aí eu apertei em não, negar, né? E aí, Não, só quando que quando a aperta. senhora aperta em negar, professora, lá para nós continua aparecendo a bolinha rodando. Você entra lá assim que alguém solicitar. Sim, mas aí você não vai ser aceito, você vai ficar lá aguardando e nada vai acontecer. É, Entendeu? É porque é diferente. Tem, às vezes vocês pedem para entrar, por exemplo, já aconteceu de pedir para entrar na aula e eu ainda não estar na reunião aqui. Aí, nesse caso, você fica lá só aguardando, só aguardando. Mas no caso de negar, aí já é diferente, aí você não vai entrar, entendeu? entendi. Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui. Eu vou colocar aqui nas correções das Vai corrigir a atividade atividades. da semana passada? Sim, olha, então as atividades que passei para vocês sobre acréscimo e desconto. Lembrando, mais uma vez, eu mandei lá no grupo, vou mandar de novo. Lista com o nome dos alunos que ainda não enviaram as atividades. Quantas são e referente a qual aula, para vocês enviarem, tá? Professora, Ah, Essa tarefa eu sim, enviei 2 vezes. todos os pode alunos falar. na qual o nome está lá naquele trem da prova OBA vai ganhar um ponto extra? Sim, inclusive me passaram a relação hoje. E aí eu vou estar passando para minha frequência os alunos que fizeram para já garantir o pontinho extra de vocês, tá bom? Sim, Emanuel. Ah, tá. Ele não tinha. Ah, tá. Não, não era obrigatório. Não era obrigatório. Mas quem fizesse teria um ponto extra, tá bom? Aí quem fez vai garantir um pontinho extra para esse trimestre. Isso aí é porque, Pessoal, então, professora, antes da senhora pode começar, falar. desculpa interromper, é que, tipo, no bimestre passado, que era o professor Wellington ainda, a gente tinha feito uma prova e por algum motivo lá na prova, todo mundo ganhou um ponto extra. Assim, acho que é porque que tinha algum erro. E aí, como eu tinha fechado a prova, ele falou assim, não, esse ponto extra fica pro próximo bimestre. Aí por isso que eu não tinha feito. Hum. É. Ó, falando no André, ele tá solicitando, ó, ele vai participar, pessoal. Vocês falando, ele deve falando que talvez ele não estava bem. Boa tarde, André. Tá tudo bem com você? Os colegas estavam preocupados. Aí, o André chegou, agora tá tudo bem. Vamos. Eu tinha que fazer um negócio aqui, professora, por isso que eu demorei um pouco para entrar. Não, então tá ok. Mas Travar o cara que ele não gosta. chegou bem a tempo, ó. Chegou a hora que vamos iniciar a nossa correção. Pessoal, Eu perdi muita coisa importante. não, Não, a é gente só estava conversa só fiada. batendo papo por enquanto. Ah, beleza, então. Pessoal, então, olha, as questões, né, que vocês tinham para fazer eram sobre acréscimos e desconto. Essa questão aqui, a primeira questão, como eu expliquei para vocês, vocês não precisavam fazer a letra B, tá? Porque a letra B estava incorreta. Na verdade, o enunciado aqui, a oferta que está incorreta, tá? Ao invés de cartão de débito, eles deveriam ter colocado aqui cartão de crédito, né?
E aí, por isso, eu falei para vocês que não precisava fazer, tá? Para não gerar dúvidas quanto a isso. Então, aqui eu coloquei a letra A, C e D, que dava para vocês responderem com as informações que vocês tinham aí, né? Então, vocês têm um anúncio aí de um smartphone, tem as informações sobre esse smartphone, e aqui tem as condições de pagamento, né? Você tem a opção de 890 com 25% de desconto no boleto ou 10% no cartão de débito. Eu acredito que aqui seria crédito, né? E parcelamos em até 15 vezes de R$ 86,80 no crediário. Aproveite. Aí vem a letra A. Qual é o preço, qual é o valor a ser pago caso uma pessoa escolha pagar com boleto bancário? Então, aí a gente tem que ir lá na oferta e verificar qual é a condição em caso de boleto, né? Olha, então é R$ 890 com 25% de desconto no boleto, tá bom? Então, o que acontece? Aqui você pode responder de duas maneiras diferentes. Eu trouxe para vocês aqui as duas formas, tá? Só deixa eu encerrar aqui, pessoal, só um momentinho. Deixa eu ver. Meu celular tá ruim para entrar. Deixa eu voltar aqui. Vai muito bem até a gente mexer, né? A gente mexe. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, levanta a mão, tá? Vou fechar o chat aqui, porque hoje está tendo muita conversa paralela, coisa que não costuma acontecer, né? Por isso que eu costumo deixar Eu mando mensagem no chat, só que eu mando negociado, fico vendo e mandando ao mesmo tempo, porque as duas telas ficam abertas. Sim, não, mas eu digo quando, por exemplo, você faz várias perguntas lá no chat, né? Aí é diferente de conversinha paralela, né? Então, por isso que eu desativei, tá bom? Perguntas agora, levantar a mão, que aí eu permito vocês falar. Então, aqui, olha. A primeira forma, né, que vocês podem resolver é fazendo o desconto da porcentagem, tá? Da porcentagem do produto. Então, o que acontece? Se você vai ter 25% de desconto, significa que o produto que seria 100% do preço, né, dele, 100% do valor dele, vai ser descontado, então, 25%. Então, significa que você vai pagar 75% do valor daquele produto. Então, se o preço dele é R$ 890 e você vai ter 25% de desconto, significa que você vai pagar 75% deste valor. Então, você pode fazer o cálculo dessa maneira, calcular 75% de R$ 890. Para fazer esse cálculo sem utilização de calculadora, né, vocês irão determinar a forma decimal do número, né? Então, 75 dividido por 100 dá 0,75 e 0,75 vezes 890 resulta, então, em R$ 667,50, que é o valor desse smartphone se for pago com boleto bancário, tá bom? Outra forma, né, de você determinar esse valor é fazendo o valor do desconto, descobrindo o valor em reais do desconto de 25%, e aí, posteriormente, você subtraindo esse valor em reais de desconto, né, dos 890. Então, você faz 25% de 890, como que eu calculo a porcentagem? Eu vou multiplicar os 25% por 890. Nesse caso aqui, a gente transforma ele em decimal, né? Então, temos 0,25 vezes 890.
Daí, nós obtemos que o desconto em reais que ele obteve em boleto bancário, né, foi de R$ 222,50. Se o valor inicial desse smartphone era 890, menos o desconto de 222,50, ele pagará R$ 667,50 por este smartphone. Alguma dúvida? Não, professora. Não, professora. Pessoal, muita gente, muitos alunos, né, me mandaram somente o resultado final, tá? Suponho eu que pode ser que esses alunos fizeram no caderno com todos os cálculos, mas também suponho que esses alunos podem ter feito usando a calculadora, tá? Então, sempre que você fizer qualquer exercício, envie os cálculos, tá? Não quero só a resposta final. Quero todos os cálculos que vocês fizeram, tá? Tem os casos dos alunos que fizeram os cálculos bonitinho, mas tem os alunos que usaram só a calculadora. E não quero que utilize a calculadora. Ah, por quê? Não é certo usar a calculadora? Até você aprender, não, tá? Depois que você aprendeu, não tem problema. Mas na nossa avaliação, por exemplo, Mas, no uma caso, avaliação... senhora, Sim, pode falar, Nanda. como é que a senhora está falando? A senhora está falando de eu já pegar o 25%, já colocar no 890 e já saiu o resultado? É isso que a senhora está falando? Tem aluno que colocou para mim que o resultado aqui, 667,50. Pronto, só. A resposta Não, veio eu fiz assim, isso, ó. não. Eu coloquei os cálculos tudinho, bem feitinho. Não, A então, Eu única que eu também, usei a também. calculadora foi na hora de multiplicar. é isso que eu estou dizendo, ó. O que eu não quero é resposta assim, ó. 667,50. Tem aluno que colocou para mim só o valor. É isso que eu estou Ah, dizendo. não. Então tá de Tá? boa. Sim. Olha, eu quero os cálculos. Eu quero ou esse cálculo ou esse cálculo. Tanto faz, pelo processo que você achar mais simples, tá? Você pode optar aí. Mas quero os cálculos, não somente resposta final, tá? Porque só a resposta final não dá nem para analisar se você realmente entendeu e por que que você talvez errou, porque também tiveram alunos que me mandaram que a resposta estava errada. E aí, eu não consigo dizer nem por que que ele errou, porque só tem o valor lá, só o valor da resposta. Então, até para ajudar vocês, complica, né? Por isso que Professora, vai ter que mandar foto de correção? Sim, você pode me mandar com a atividade, a próxima atividade, tá? Aí você pode me enviar a correção. Tá certo. Envia a atividade que é para ser entregue sexta-feira, né? E a sua correção. Letra C. Quanto custará o smartphone se for parcelado em 15 vezes? Essa aqui estava de graça, né? Continha lá do quinto ano. 15 vezes 86,80 é o cálculo que a gente precisa fazer, né? Aqui, olha, no crediário significa que foi parcelado, né? Parcelado em 15 vezes. 15 vezes de 86,80, para saber o valor total, basta resolver a multiplicação, né? Que vai dar, então, R$ 1.302. Alguém está... o Alisson, pode falar, Alisson. Professora, eu tô em dúvida sobre a questão lá. O resultado final foi o 667 ou foi o 202? 222? 667,50 nos dois casos aqui, tá? Só que o que acontece? Quando você faz o cálculo, primeiro da porcentagem do desconto, aí você descobre o desconto em reais. Nós já sabemos que ele teve um desconto de 25%, ou seja, em porcentagem, sabemos qual é a quantidade, é 25% de desconto. Mas aqui a gente descobre em reais. Então, eu sei que R$ 222,50 é o desconto em reais que ele vai ter. Para descobrir o valor que ele vai pagar no produto, porque aqui, olha, ele pediu o valor a ser pago, ele não perguntou qual seria o desconto, tá? Então, nesse caso aqui, você tem que subtrair o valor, né, do desconto do valor principal, que era 890.
tá bom? Então a minha ficou errada. Mas a resposta Obrigado. é 667,50, tá bom? Tá bom, obrigado. Se o exercício pede só o desconto, aí você colocaria só 222,50, tá bom? Aham, tá. E nesse caso de pedir o desconto, você não faz esse cálculo primeiro aqui, ó, tá? Porque esse aqui, ó, determina para nós o valor que vai ser pago, já descontado, tá? Se ele quer saber qual é o desconto, o único cálculo que você faz é esse primeiro aqui, ó, 25% de 890 até chegar aqui ao 222,50, tá bom? Eu acho a opção 2 mais fácil, é mais fácil de entender do que a outra, né? Sim, aqui no caso, na verdade, aqui você faz o desconto na porcentagem, né? E aqui você determina o desconto e aí faz a subtração para saber o valor final. É, verdade. Obrigado. Mais alguém tem dúvidas? Queira perguntar? Não. Nenhuma não. Letra D. Eu tinha errado que nem o Arliton mesmo. Uhum. Eu só tinha É, colocado porque eu li assim, eu vi só que era 222,50. desconto. Eu pensei, então o resultado é só 222. Sim, Pois é, calculou só o desconto, né? Não, sim. aí é onde nós temos que ter atenção no enunciado das questões, né? É igual quando pede No para caso, marcar a alternativa incorreta e aí vocês marcam a alternativa correta. aí no caso, se fosse numa prova, só teria dado só metade da nota, né? Sim, Uma vez um professor fez uma pegadinha para ver se os alunos estavam prestando atenção. Ele colocou assim na questão: assinale F para verdadeiro e V para falso. Quase todo aí mundo. quase todo mundo errou. Na verdade, os que erraram, acertaram e os que acertaram, erraram. Foi, né? Foi o contrário, Né? ninguém prestou atenção. Aí as pessoas que marcou errado ainda ganhou nota. Ainda acertou, né? Oh, É, olha só para você ver como que é a vida, né? tem um lado ruim, né? É aquele bagulho, né? 50-50. Então, Não, Você imagina um pode aluno errar, mas pegando a ganhar nota prova. e Imagina um quem, aluno vendo assim, olhando assim, V, F, ué, mas tá certo, por que que... Aí depois que ele lê direito, ele vê, mas F era verdadeiro e V era falso. né? Tá vendo? é, isso daí é Pois é. sacanagem do professor, sacanagem. Não, mas é para vocês ficarem espertos e aprenderem que tem que ler direitinho o enunciado de todas as questões. Então vamos continuar, pessoal. Letra D. Qual é a diferença entre o valor do celular parcelado em 15 vezes e o preço à vista em uma compra no boleto bancário? Então, olha só. Aqui nós temos que pegar o valor, né, desse celular, né? E fazer a subtração, tá? Então, eu vou subtrair 1.302 e 667,50 para saber qual foi a diferença de preço entre eles, tá? Então, olha, a diferença vai ser de R$ 634,50. Tá? Qual Uhum. compensa mais? Hã? Qual compensa mais? Ué, cadê? É o que o valor é 164, não? O Ó, outro lado de aqui, cima é 167. o boleto à vista, né? Olha só. Você vai pagar 667 no boleto e parcelado 1.302. E a diferença que há entre eles é de 634,50, ou seja, essa diferença aqui, olha, é a Ah, economia que você faz ao comprar ele à vista, entendeu? Então, se entendi. você Não, compra meu ele pai à fala vista, direto que a vista é mais barato do que a prazo, porque a prazo isso, tem você, chance do comprador dar o tombo no vendedor. Isso. Na verdade, é o que a gente vai estudar hoje, né? A gente vai falar sobre os juros, e aí vocês vão ver o porquê que a gente usa juros, né? E um dos motivos de se ter juros e poder cobrar juros é exatamente porque o vendedor, né, está correndo um risco de não receber aquele produto. Então, por É, isso que ele cobra juros. Porque, por mais que você pague
o seu, né? E às vezes você paga o juro ali. E aí outra pessoa, você não deu calote no comerciante, mas outra pessoa deu. E aí aquele juro que você pagou e outra pessoa pagou, mais outra pessoa, cobre aquele prejuízo que ele teria com aquele ali que deu o calote nele, tá bom? Ele Por fala que isso, se você der o calote na pessoa, seu nome vai para o SPCI, você não compra fiado nunca mais, até limpar o nome, você tem que pagar. isso mesmo, muito bem, exatamente. A gente tem que ser sempre correto com as nossas obrigações financeiras, né? Se você É, comprou algo, fez o compromisso de pagar, você tem que pagar, porque senão você vai ficar com o nome sujo, né? E aí fica complicado para você fazer outras compras. E vocês são muito novos, né? Para já pensar em sujar o nome, né? Deus me livre. é. Pessoal, olha, Aí quando limpar o nome já vai estar com 18 anos já. né? Não, na verdade, vocês não vão sujar o nome antes dos 18, né? É, Pessoal, olha, mas falando sério, questão financeira é muito importante vocês terem bastante responsabilidade, tá? Com as questões financeiras. Por quê? Para não meter os pés pelas mãos. Então, sempre que for comprar algum produto, analisar direitinho, ver se está dentro do orçamento. Eu sei que tem alguns alunos que já trabalham, outros, às vezes, o pai e a mãe dão uma mesadinha aqui, outra ali. Então, você tem que em fazer o seu compensação da orçamento. mesadinha, nós tem que ajudar em casa. Pois é, mas faz parte também. E aí, Eu acho justo. você sabendo que tem que ajudar em casa, isso entra no seu orçamento. Então, você É, tem que ver o que sobra disponível e quais são os compromissos que você pode fazer com o que você tem, tá? Muita gente que se endivida e que fica com o nome sujo e fica sem poder ter crédito na praça, como dizem, né? É exatamente por esse descontrole, por não fazer os compromissos de acordo com aquilo que ele tem, né? Com aquilo que ele vai pra- ganhar, com o orçamento. Então, você só pode comprar aquilo que você pode pagar. Porque já pensou meu se pai fosse o fala. contrário também? Já pensou se você, É, em algum dia, a gente nunca sabe como que você vai estar, né? Algum uhum, dia você pode vir a ser aquela outra pessoa que vai vender o produto e você vai querer levar um calote? Não vai, né? Você vai querer que as pessoas comprem de você e não te paguem? Então, para não, que fazer compromisso que você não pode cumprir, né? A gente faz é. compromissos O meu pai que falou que podemos cumprir. tem um cara que trabalha por lá, que a mulher sai nas lojas comprando tudo, assim, a esposa dele. Aí no final do mês a conta tá com 1.000 e poucos reais, ele paga tudo só pro nome dele no IPSPC, que ela usa o cartão dele. E Aí essas, separou. essas histórias a gente deixa em off, né? Achei Ah, não, mas engraçado, o jeito que ele conta é engraçado. não, sim, mas assim, é aquela história, né? Não é de rir, não, mas é complicado. E questão É, financeira leva a fim de casamento, sim, também, tá? Então, por isso que é importante vocês terem consciência financeira, tá? E vamos trabalhar para que vocês tenham essas responsabilidades. Vamos dar continuidade, então, para vocês aprenderem, né, a analisar aí o financeiro de vocês, tá bom? Olha só, questão número 2. Uma loja de sapatos colocou em promoção todos os modelos de tênis. Aí temos aí a oferta. Compre um par de tênis e ganhe 20% de desconto sobre o preço da etiqueta. 2 pares de tênis e ganhe 30% de desconto no valor total da compra. Então, vocês têm aí 2 tipos de desconto de acordo com a quantidade de tênis que forem comprados, né? Então, ou você vai ter 20% no preço daquele produto ou 30% no valor total da sua compra. Aí, na letra A, você tem aí. Na compra de um par de tênis, cujo preço da etiqueta é R$ 82,00, qual será o valor do desconto? Olha só, aqui nós queremos o valor do desconto. Então, aqui não está pedindo o preço, né? O preço, o valor do tênis, né? O valor inicial, o valor final do tênis que você vai pagar. Ele quer saber o valor do desconto. Então, nesse caso aqui, sim,
você vai calcular somente a porcentagem dos R$ 82, tá? Então, nesse caso aqui, você não precisa fazer o valor descontado, você precisa fazer só o valor do desconto. Quem levantou a mão? Quer falar? Eu Pode falar. tô aqui olhando aqui a atividade. Aí eu tô aqui, a letra B. Eu tô olhando, né? Tudo certinho. Aí quando chegou na hora de multiplicar, eu esqueci de multiplicar, professor. Ah, então. Falta. Deve que nessa hora seu celular tocou, caiu alguma mensagem no WhatsApp, aí quando você voltou, você já tinha se perdido. É, não, é por causa que esse dia eu tá muito bem, não. Tá bom. Então vamos continuar, olha. Ou senão é porque tá com pressa mesmo, esquece. Então, tem que fazer com dedicação. 20%, que é o desconto. Ah, primeiro, né? Por que vai ser 20%? Olha, ela comprou um par de tênis, apenas um par de tênis. Então, o desconto que ela vai ter é de 20%. Então, nós temos que fazer o cálculo de 20% de 82. Como que nós fazemos? Nós iremos multiplicar 20% por 82. Mas, como nós não estamos utilizando a calculadora, 20% para multiplicar por 82, eu não tenho como fazer sem calculadora usando esse símbolo do porcento. Então, eu vou fazer 20 dividido por 100 para determinar a forma decimal da minha porcentagem e assim multiplicar por 82. Então, eu vou ter 0,20 vezes 82, que resulta em 16,40, que é o desconto em reais, tá? Então, o desconto desse par de tênis será de R$ 16,40. Dúvidas? Não, nenhum, mas daí eu acertei, finalmente. Letra B. Robson comprou 2 pares de tênis que custavam juntos R$ 197,60. Quanto ele ganhou de desconto? Ó, agora aqui já temos uma compra de 2 pares de tênis, então aqui entra em 30% de desconto. E aí o total da compra foi de R$ 197,60. Ou R$ 197,60. E ele quer saber, olha, quanto ele ganhou de desconto. Então, mais uma vez, aqui não está pedindo o preço que ele pagou, né? O valor que ele pagou na compra. Quer saber apenas o desconto. Então, nós iremos fazer 30% de 197. Novamente, como nós não estamos usando a calculadora, eu vou fazer 30 dividido por 100 e colocar na forma decimal, que vai ser 0,30, vezes R$ 197,00, que era o preço inicial. Na verdade, aqui faltou 60, né? Faltou R$ 197,60. Deixa só eu conferir aqui o cálculo agora, ver se ficou correto a multiplicação, se só a escrita que ficou incorreta, tá? Só um momentinho, que a gente já modifica se tiver ficado errado. Professor, eu tinha feito o cálculo, né, na tarefa, e o resultado tá certo, só foi a escrita errada mesmo. Eu fiz aqui, ó, 197,60 dá Isso. 59,28 mesmo. Aham, certinho. Então, o desconto foi de R$ 59,28. E aí aqui é R$ 197,60, tá? Quem quer falar? Pode perguntar. Eu não entendi muito bem como que faz, por exemplo, essa que a senhora daí, 30% de 197. Primeiro eu divido 30 por 100, o quê? Isso, você vai dividir 30 por 100, tá? Mas, na verdade, aqui, você também pode multiplicar 30 por 197,60 e depois dividir por 100, tá? Fica a seu critério. O que você tem que ter em mente é, se você não fizer essa divisão, 30 dividido por 100, por que que eu escrevi na forma fracionária, né? Então, você tem duas opções. Dividir, porque toda fração também é uma divisão. Então, você pode dividir 30 por 100, escrever 0,30 vezes 197,60. Ou, você também pode, como aqui eu tenho uma fração, você pode fazer a multiplicação de frações. Então, aqui, ó, aqui eu sei que tem um, que não precisa aparecer. E aí, você vai multiplicar 30 vezes 197
e 100 vezes 1. Aí você vai ter o resultado dividido por 100. Então, você já vai ter que 30 vezes 197 vai dar o seu resultado dividido por 100. Você vai chegar aos mesmos 59,28 centavos. No caso, 30 vezes 197,60 vai dar R$ 5.928. 5.928 dividido por 100, tá? Então, 5.928 dividido por 100. Aí você vai fazer a divisão, vai ficar 59,28, tá? É as duas formas que você pode estar realizando o cálculo. Tirou a Legal. sua dúvida? Sim, obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta da letra B? Não. Não, professor, tinha travado um pouquinho para mim aqui no computador, que eu tô no computador e no celular, só que eu acho que é a minha internet mesmo, então tá tranquilo. Tá, ok. Professor, Letra só C. viu essa última atualização do Meet? Oi? Só viu essa última atualização do Meet? Qual? Me fala que aí eu Essa sei aqui que se... agora que a tela fica cheia, você pode entrar quando a tela tá compartilhada e dar zoom para enxergar melhor. Agora que eu vi. Aham. Por Verdade, isso Muito teve que bom. no mesmo. início... Por isso que Sempre no teve início isso. apareceu pequenininho? Parece Não, pequenininho e sempre depois teve quando isso você de dar clica, a zoom tela e ver aumenta. melhor. Não, o zoom sempre teve mesmo. Mas agora que essa telinha aqui, não, porque tanto é que no início eu perguntei se vocês estavam vendo, porque estava aparecendo bem menorzinho do que o costume, né? A gente vai ficar E sabendo dessa aí, atualização, não. Só do WhatsApp, que você dá pra ouvir áudio 2 vezes mais rápido agora. ok. No WhatsApp tem outra coisa também agora lá. Quando alguém tira print da foto que você mandou, sabe? Aparece. Que a pessoa tirou print. A pessoa que tira print aparece na 3x. A cada um print que você tira aparece um X. Tá, Sei lá, acho sei que de é isso. Não, é compartilhados, eu acredito. Não sei. Não, mas vamos voltar para Quando nossa aula, compartilha. pessoal. Vamos lá. Letra C. Sheila comprou um par de tênis durante a promoção e pagou R$ 89,60. Qual era o preço da etiqueta do par de tênis? Primeiro, se ela comprou apenas um par de tênis, o desconto dela foi de 20%. E aí, o que nós iremos fazer? Nesse caso aqui, nós vamos recorrer à equação de primeiro grau. E aí, o que nós iremos fazer antes dessa equação, né? Primeiro, nós temos que saber qual é a porcentagem que nós iremos utilizar, olha. Porque ela comprou um par de tênis e ela pagou R$ 89,60. Esse valor de R$ 89,60, ele já é com desconto. Então, esse tênis, ele tinha um preço inicial, olha. O preço inicial desse tênis, preço... Vai ficar lindo. Inicial. Professora, se preocupa não, tá maravilhoso. O preço inicial vai ser o que corresponde a 100%. Aí eu pergunto a vocês, o problema nos fala qual foi esse preço inicial que correspondia a 100%? Não fala. Quê? Não. O probleminha nos fornece a informação de qual era o preço inicial de 100% do Não. produto? Ele pediu pra Não, gente né? calcular, deixa eu ver. Não. É o que ele quer, ó. Qual era o preço da etiqueta? É o que ele está pedindo nesse exercício. Então, o que nós devemos fazer aqui? Primeiro, a porcentagem que eu vou estar utilizando nesse cálculo não será de 100%, porque 100% é o preço que eu quero descobrir. Então, eu vou pegar o desconto, que era de 20%, subtrair a esse 100%. Então, eu tenho que 80% é o valor que foi pago. Então, agora eu já tenho uma informação que vai ser útil. Por quê? Eu sei que 80% do preço inicial do produto resulta em R$ 89,60. Agora eu consigo montar a minha equação. Por quê? Quem vai ser o X?
O Ó, o valor X. 89,60. Ó, o X aqui, ó, é o preço de É. etiqueta. Esse é o X, Mas aí o agora a senhora preço vai da dividir etiqueta, por 0,8x, que é o valor da da fração, não, da porcentagem. É, mas só que o que porcentagem. que acontece aqui, olha? 80% do preço da etiqueta resulta em 89,60. 9. Aqui, olha, é aquelas mesmas sentenças que eu coloquei para vocês. Lembra que eu pedia para vocês escreverem a equação? Então, aqui tá dizendo, aqui significa que 80% de x será igual ao valor de 89,60. Ó, vamos escrever essa equação. 80% de x, como nós não estamos utilizando a calculadora, o 80% eu vou escrever ele na forma fracionária, 80 por 100. Então, 80% de x, se é 80% de x, como que eu faço 80% de qualquer número? Eu não multiplico pelo valor? Então, vai Sim. ser 80 por 100 de x. Então, 80 centésimos vezes x. É igual, ó, será igual, então aqui eu vou colocar sinalzinho de igual. Será igual a 89,60. Ou seja, isso aqui que eu coloquei para vocês, ó. 80%, que é 80 sobre 100, de x, igual a 89,60. Tá? Então, aqui é a minha equação. Como eu estava fazendo anteriormente, aqui eu coloquei a forma decimal, tá? Então, fiz 80 dividido por 100, que resulta em 0,8x igual a 89,60. Em uma equação de primeiro grau, queremos fazer o quê? Deixar letra de um lado sozinha e os números para o outro lado. Então, eu tenho que isolar x. Para isolar x, esse 0,8 precisa passar para o outro lado da igualdade. Como aqui existe uma multiplicação, eu vou estar passando esse 0,8 dividindo, porque eu vou fazer a operação inversa, tá? Então, eu vou ficar com 89,60 dividido por 0,8, que vai resultar para mim em R$112, que foi o preço do produto, era o preço desse par de tênis, que corresponde, olha, ao 100%. Esse aqui corresponde a 100%, tá? Isso aqui que corresponde a 100%, R$112. Dúvidas? Dúvidas, perguntas? Não. Não, eu Não, só eu fiquei meio em acertei dúvida na também. hora que a senhora fez a multiplicação aí do 80%, mas já entendi. Já Eu também. entendeu? Pessoal, como eu disse para vocês, outra forma, né, de a gente resolver aqui é fazendo a regra de 3 simples. Mas aí, como a gente ainda não, eu acredito que vocês ainda não viram, nós iremos deixar para um outro assunto a gente trabalhar a regra de 3, tá? Até porque nós estudamos equação de primeiro grau e aí, a partir da equação de primeiro grau, vocês conseguem montar essa equaçãozinha aqui que eu passei para vocês, tá bom? Essa era a última questão, né? Para ser corrigida. Vamos agora à nossa aula de hoje, que é sobre juros simples. Sai do médio fica difícil. Não, calma, que o juros simples é o fácil. Na verdade, É. os juros compostos também é fácil, né? Mas em questão de complicar aí um pouquinho os juros compostos, né? Juros simples ainda tá Tá parecendo na época moleza. que eu estudei aqueles códigos, lembra? X vale 10, é uma década. C vale 100, 1000. Aqueles códigos eram números romanos. Números romanos. Eu acho que eu estudei foi até com a senhora, estranho. Uhum. Número romano é muito fácil. Número romano é bem Mas, tranquilo, na velho. verdade, Era tranquilo, números romanos vocês viram antes também, né? Na verdade, só que vocês você veem, acaba acho que que no quinto ano. você estuda esse trem em matemática, quando chega história, você estuda ele de novo, porque história, qualquer coisa. É X, Pois é. V, menos um, Mas esses um, negócios de número romano é só se tu decorar, tá ligado? É só decorar.
Decorar. Sobre o alfabeto, ajuda também a saber o alfabeto. Bom, pessoal, tá um pouquinho lento aqui, mas a gente vai conseguir chegar lá, calma. Espera, confia. O segredo é ter paciência e não ficar mexendo, né? Paciência Vocês é já uma viram que eu sou... virtude, Quando- professora. Vocês já viram que não é uma virtude que eu utilizo muito, né? Porque a hora que meu computador começa a travar, eu começo a passar o dedo aqui sem parar, É. né? Não, é aquele negócio lá. Você vai clicar na aba do Google para abrir quando o computador abre, você fica clicando, enfim, um milhão Aí de do vezes. nada sua Claro, memória sempre RAM vai também, né? para baixo porque você abriu É, mais de 10 você páginas clica, do clica, Google. clica e abre umas 100 abas do Google. Aí agora Isso começou acaba com a sua até a memória travar, RAM, nem mano. tô ouvindo vocês. Antes de você abrir as páginas do Google, você usava o quê? Uma memória, 1 GB de É, memória RAM. o computador Aí de você casa você abre vai ligar 100 ele. páginas do nada. Você começa a usar toda a Computador memória de RAM do casa, computador. se eu for abrir uma coisa extremamente pesada nele, assim, dá pra fritar uma carne. Eu vi um vídeo de um cara que ele fritou um ovo na placa de vídeo do computador. Vamos, você ganha, quando você compra um computador de Core 5, você ganha uma churrasqueira junto. Né, professor? Estou concentrada aqui para não ficar mexendo demais e não travar mais. É. Agora vai, eu acho. Tá indo, tá indo. Aí, abriu. Vamos lá, olha. Então, juros simples. Na próxima aula nós estudaremos os compostos, tá? Mas juros simples e juros compostos, o que há em comum entre eles, né? São os juros. Os dois é E aí o difícil. que não, não é difícil, não, é fácil. Só que aqui a gente começa a trabalhar com algumas fórmulas, tá? Então, aqui a gente vai utilizar umas fórmulas. Tem fórmula para calcular juro simples e tem fórmula para calcular juro composto. Não que sem a fórmula você não vá conseguir resolver, tá? Porque quando a gente faz acréscimo, quando você, no nosso conteúdo anterior, né, de acréscimo, quando você faz algum acréscimo, você está fazendo um juros, tá? Você está calculando o juro, porque o juro nada mais é do que uma porcentagem que vai ser acrescida ao valor principal, tá? E como a gente já comentou um pouquinho, né? Para que existe os juros, né? Um dos motivos é aquele que o Emanuel estava falando, né? No caso, pelo risco que existe, né, em se vender a prazo, por exemplo. Então, o risco financeiro justifica a utilização de juro. O risco financeiro é aquele risco de você não receber aquilo, né, da pessoa não honrar aquele compromisso. Então, por isso que a pessoa pode te cobrar mais por um produto, né? Mas isso, lógico, tem que ser informado ao consumidor também, né? Não é que ele vá te cobrar sem te informar. Você deve ser informado, né? Que você vai pagar um valor a mais por estar parcelando, pagando a prazo, né? E se não falar, você pode ir na justiça, né, professora? Exigir o seu direito, que é o PROCON, né? Você liga pro PROCON. Exatamente, mas daí também você deve ter algo que prove, né? Porque tudo que você fala também, se você quiser provar que tá certo, você tem que ter evidências disso também, tá? Professora, Testemunhas, esse negócio assim. exemplo de Sim. juros é quando você vai comprar sei lá, uma capinha de telefone. Não, capinha de telefone não. Um Gasolina, telefone melhor novo, você falar. um telefone. Você vai comprar um telefone em 12 vezes, aí você vai parcelar, às vezes tem juros, às vezes não tem. Aí aparece lá, Isso. sem Ela juros, está cansado, com tanto por cento de juros. está cansado de ver Isso que as mesmo. propagandas na televisão. Televisão, 10 vezes sem juros. Aí você ficava pensando, mas que juros será isso? Agora nós estamos estudando.
Exatamente. Vai ficar que bosta, juros, nada a ver, nada. Quem quer Já perguntar? acaba. Terminando esses slides aqui. Quantas horas agora? 4? Lá para. A gente ainda tem mais uns 40 minutos de aula. Nossa Perfeito. senhora, professor. Quem está falando? Eu nem identifiquei aqui pela voz. A Caroline, professor. Tô com a voz Ana de sono. Caroline. Ana Caroline, você já me enviou as atividades que estavam em atraso. Vou começar a cobrar aqui também no Meet. Amanhã cedo, professor. Então, tá bom. Ó, vou começar. Na verdade, eu acho que finalizando a nossa aula, eu vou dar um passado aqui em quem está presente na aula, né? Fazendo a chamadinha e vou ver quem está devendo atividade também. Vou falar, ô, fulano, tá devendo? Fulano. Duas, senhora. Isso. Vergonhar o coitado, tadinho, professor. Nossa, verdade. Ó, vocês Melhor com a voz de devolvam, sono. vocês devolvam as atividades, porque senão eu vou começar a cobrar juros de vocês, tá? Professora. Dessas Tá atividades. bom. Vou cobrar juros. Professora, a senhora A partir de sabia agora, quando a que senhora mandar, eu já fiz. a palavra fulano, ela vem do árabe direto, que é você se especificar uma pessoa sem dizer o nome dela, tipo, porque eu fui me entrosar, me conversar com fulano, porque eu fui conversar com essa tal pessoa. Você especifica uma pessoa sem dizer o nome dela. Sim, o Tipo, fulano do significado. cabelo grande. Isso, o significado eu sabia, né? Agora, a origem, por ser árabe, aí você trouxe uma novidade. Vivendo e aprendendo. André Valeu, Mr. Google. Cultura. André, Vamos também lá, é pessoal. cultura. Ó, agora vamos focar aqui em juros simples, porque senão a aula também não termina, tá? Olha, vou fazer a leitura aqui do que esse conteúdo tá no livro de vocês, é um trecho que eu peguei do livro de vocês, tá bom? Não precisa copiar nada agora, porque depois eu vou estar compartilhando. Eu vou estar compartilhando com vocês o vídeo, a videoaula, e vocês podem fazer com calma, tá? Quando pagamos uma conta após a data do vencimento, é cobrado um valor maior por causa do atraso. São os juros sobre o valor devido. Também, quando fazemos um empréstimo em uma instituição financeira, o valor a ser devolvido é um pouco maior, porque são cobrados juros sobre o valor que foi emprestado. Por outro lado, quando aplicamos uma quantia na poupança, por exemplo, é o banco que nos paga os juros mensais por esse dinheiro que investimos. Aí, então, vem a nossa definição para juro que o livro trouxe a vocês. Juro é a quantia paga ou recebida em um empréstimo ou em uma aplicação por determinado período de tempo. Existem 2 tipos de juros, os simples e os compostos. Então, pessoal, os juros, existem várias situações onde pode acontecer incidência de juros, tá? Não é somente quando você compra algo, você também pode estar recebendo juros. Existe, né, uma profissão, vamos dizer profissão, né? Mas é uma profissão que não é regularizada, que é o agiota. Vocês já ouviram falar sobre agiotas? Sim, professora, Já. agiota. Já ouvi falar. Inclusive, eu cheguei Que na minha faz cheque mãe, com um né? montão de gente, Eu, né? falo- Sem eu juros. cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu posso ser agiota quando eu crescer? Aí minha mãe disse, pode, filho, se você conseguir arcar com as consequências. Não, vamos... tranquilo. Vamos Estamos pensar, juntos, André, André. vamos pensar em um concurso bancário, você faz um concurso no banco, aí você também vai emprestar dinheiro, tá? Só que de forma legal, você vai trabalhar lá no banco, aí você vai fazer empréstimos para as pessoas com aquele banco, tá? É melhor fazer um empréstimo no banco. Idiota tem 2 significados, idiota que é burro e idiota que faz esses negócios assim de empréstimo. Agiota. Ó, pessoal, então, o que eu quero dizer a vocês é, por exemplo, no caso de um agiota, ele estará recebendo juros sobre aquele valor que ele emprestou. Da mesma forma que uma instituição financeira, que o banco. Então, esses casos, né, o banco recebe juros, o agiota recebe juros. Em outros casos, se você, por exemplo, tem um dinheiro que você não irá precisar dele, né? Você quer investir esse dinheiro,
você vai receber juros, tá? E aí, você tem me fugiu a palavra agora. Você tem, por exemplo, a poupança, você tem outros fundos de investimento também. A poupança, ela possui liquidez alta, tá? A palavra liquidez pode ser resumida na facilidade de você acessar aquele dinheiro, tá? Então, o que significa a poupança ter liquidez alta? Significa que a poupança, você põe o seu dinheiro lá e se você precisa dele amanhã, você pode ir lá e retirar o seu dinheiro, tá? Então, nesse caso, é algo que tem uma liquidez alta, ou seja, você pode retirar o seu dinheiro quando você precisar. Em alguns outros casos, alguns fundos de investimento, você faz um contrato e você deixa o seu dinheiro aplicado ali por mais tempo. Então, por exemplo, você vai no banco, investe o seu dinheiro e firma com o banco um compromisso de que o seu dinheiro vai ficar ali por 1 ano. Então, é uma liquidez média. E aí, você não pode, dentro daquele ano, falar, não, agora com 6 meses eu quero tirar o meu dinheiro e os juros que ele rendeu, tá? Aí você, não é que não pode, você vai tirar, você vai poder tirar, mas aí daí você vai ter algum prejuízo, vai ter algo lá no contrato constando o que você vai perder com isso, né? Talvez os juros que você vai ter vai ser uma porcentagem menor. E aí, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a poupança, por ela ter uma liquidez alta, ela paga menos de juros para você. Então, se você investe o seu dinheiro na poupança, vou colocar um exemplo, você vai ganhar 0,3% de juro ao mês, tá? Na poupança. Em um outro fundo de investimento, que tem uma liquidez média, ou seja, você vai firmar o compromisso de que você não vai tirar aquele dinheiro a qualquer momento, você vai falar, não, eu vou deixar aqui por 1 ano esse dinheiro, você vai ter uma porcentagem maior. Então, vamos supor, às vezes o banco te faz a proposta, dependendo do fundo do investimento, né? Que você vai receber ali 5% ao mês de juros. Então, é mais interessante. Mas o seu dinheiro está ali preso, tá? Então, por isso que a liquidez não é considerada uma liquidez alta. E é exatamente por você ter que fazer esse compromisso que a instituição financeira te paga maior quantidade de juros, tá? Porque durante aquele ano, a instituição financeira vai pegar aquele seu dinheiro e vai girar esse dinheiro, ela vai trabalhar com o seu dinheiro, entendeu? Então, por isso que ela te paga uma quantidade, porque ela está usando o seu dinheiro, ela está trabalhando com o seu dinheiro, tá bom? Então, por isso, esses são, né, alguns exemplos de juros. Então, você tem aquele juro que você paga quando você faz um empréstimo, você tem aquele juro que você paga quando você atrasa uma conta. Então, por exemplo, você foi em uma loja e comprou algo e todo dia 10 é o vencimento. Se você não pagar no dia 10, você vai ter um juro, tá? A ser pago. Então, você vai pagar um valor a mais por ter atrasado aquele Além de compromisso. você ter esse juro, você ainda corre o risco do vendedor. Às vezes não, mas tem o risco do vendedor já te mandar direto por. Acho que é 1 mês, né? Você ficou 1 mês sem pagar, SPC. Na verdade, a questão do SPC vai muito de comércio. Como a nossa realidade é uma realidade de cidades pequenas, né? Então, o que acontece? Aqui, quase não acontece tanto de levar o nome de alguém para o SPC em pouco tempo, né? Porque antes de você levar o nome da pessoa, muitas vezes, né, o comércio, ele opta por tentar entrar em contato, tentar renegociar, se às vezes a pessoa não estiver conseguindo pagar, né? Algo que é uma realidade diferente de cidades grandes, cidades maiores, né? Cidades maiores já não tem tanto isso. Por quê? O que vocês acham? Por que em cidades menores vocês acham que os comércios têm essa preocupação? É porque elas têm tão pouca pessoa para comprar que se você já mandar o cara para SPC assim, né? Ele nunca mais vai comprar no seu mercado.
Exatamente, é por conta do consumidor. Então, o público, né, em uma cidade pequena, a quantidade de consumidores que eles vão ter não é tão grande quanto em uma grande capital, em cidades grandes, né? Então, por isso que É, há essa preocupação. Então, ou seja, você não quer perder o seu consumidor ali, você quer manter ele no seu comércio. Então, por isso que você, né, opta por fazer dessa forma. a senhora ela falando sobre juros, eu lembrei também que no dia lá nacional onde não tem juros, gasolina vai ser vendida por 3,29 centavos. Agora, atualmente, ela está mais de R$ 5. Ou seja, isso mostra o tanto que o juro, ele tá bem caro, né? O preço, assim. Na verdade, aí esse exemplo que você está falando é sobre os impostos, né? Os É, também. impostos, eles também são uma porcentagem, tá? Mas ele não é bem um juro, tá? A gente não paga juro. A gente tem outra classificação mesmo. A classificação é de impostos, tá? Todo produto ele possui uma quantidade de imposto. É, A no caso, função o do imposto que imposto, você paga para o governo investir, acho que em educação, esses negócios assim, mas nunca investe, sem cobra. isso. Isso, exatamente. Então, as justificativas são diferentes, tá? Porque a justificativa do juro é para você, por exemplo, no caso que você atrasou, então você vai pagar mais porque você atrasou, né, o pagamento, ou porque você fez um empréstimo e aí, pelo risco da operação financeira, há os juros, né? E já no caso de imposto, a justificativa é essa que você disse mesmo. A justificativa de se pagar impostos, né? É o retorno do que a gente consome, né? Que a gente vai dar ao governo para que ele transforme esse valor, né? Em benefícios para a população, né? Infelizmente, temos vários casos, né? No nosso país, onde isso não é feito devidamente, não é feito corretamente, né? Mas aí já é É, uma outra discussão, né? E vamos voltar aos juros. Outro dia nós falamos sobre os impostos, tá bom? professora, Sim, a senhora já parou pra pensar numa coisa? A gente paga os impostos, né? Aí a gente morre de sim. trabalhar para pagar esses impostos, pensando, não, vai ser investido, né, no país. Aí quando você vê 250 milhões, um senador roubou. Aí você fica, caramba, eu trabalhei tanto tempo, paguei essa porra toda de imposto, para no final o cara roubar tudo. Triste. Isso, triste. E que isso, Não, pessoal, professora. sirva para que vocês tenham uma consciência política, tá? A gente Aí não depois deve esse falar pessoal que a apela e gente não não sabe por quê. gosta. A gente não deve falar que a gente não gosta de política, que eu não quero saber sobre política. Você tem que saber sobre política, você tem que se informar sobre política, exatamente para não colocar essas pessoas na política, tá? Aí Professora, não é justificar que não tem mais jeito. Vocês, que Uhum. serão futuros eleitores, vocês têm que saber fazer essa análise dos candidatos e saber que, poxa, aquele cara ali, quantos e quantos, pessoal, que já foram eleitos, já têm processos, já foram condenados e depois que passa o período que não pode mais se candidatar, se candidata e a população vai lá É, e vota. Gente, qual é a justificativa mesmo? cobra Entendem? voto. professora, você Sim, paga imposto pensando que vai o quê? Esse dinheiro que você pagou imposto vai ser investido em áreas de lazer na cidade, em áreas de conforto, né? Alguma coisa para deficiente, tipo uma academia especial para pessoas com Reforma na deficiência. praça. Mas não, o cara compra literalmente uma roça que custa um rim. então, pessoal, mas É? aí é o que eu estou dizendo a vocês. Vocês cresçam com essa consciência política de que vocês devem analisar muito bem e pensar muito bem antes de votar. Porque é exatamente Candidato bom. por você às vezes, votar de qualquer jeito que acontecem essas situações desagradáveis. É por É, esses motivos que a gente não vê esse retorno. É por a população não ter essa consciência política, tá? Então, a quando maioria compra alguém voto, né?
Exato. Então, quando você vende o seu voto, você não está exercendo Democracia. a sua... Travou tudo. que a educação pública não funciona. Qual o direito você tem de achar que a educação pública está mal? Nenhum. Você vendeu o seu direito que você tinha, certo? Pessoal, mas é um assunto muito importante, foi muito legal vocês terem levantado essa questão, tá? É sempre bom e espero que vocês, né, tenham bastante consciência sobre isso. Mas nós também temos um tempo, e senão a gente não conclui aqui o que nós tínhamos planejado para ver hoje, tá? Vamos voltar aqui aos juros. Como então eu já disse para vocês, né, nós temos os juros simples e compostos. Hoje nós vamos ver apenas juros simples. Na próxima aula eu trago para vocês juros compostos. E aqui a gente tem uma situação para vocês entenderem um pouquinho sobre o que são esses juros simples, né? Imagina a situação em que se uma conta de R$ 100 for paga com atraso, o banco cobrará uma taxa de juros de 1% ao dia. Aí vem a seguinte problemática. Se a conta for paga com um dia de atraso, qual o valor a ser pago? Então, o que acontece? Você tem a conta principal, que é R$ 100. Se você atrasa, você vai ter esses R$ 100 para pagar, mais os juros. Se aqui diz que é 1% ao dia, é 1% sobre o valor principal, tá? Então, é 1% de R$ 100. Como nós estávamos vendo, né, 1% pode ser escrito na forma decimal, então você faz 1 dividido por 100, que dá 0,01. Então, o valor total a ser pago com um dia de atraso vai ser a partir dessa soma, de 100 mais 0,01 vezes 100, que é o principal. Aqui, ó, nessa parte aqui é onde está sendo realizado o cálculo dos juros, tá? Para a gente saber qual é o valor dos juros. A gente vê mais isso na conta de energia, né? O juro é mais caro quando você não paga. Isso aqui, ó, olha, essa parte aqui, ó, corresponde aos juros. Então, o total de juros que a gente tem nesse caso é R$ 1, tá? Então, 0,01 vezes 100 dá 1, que corresponde a 1% de 100, tá? Então, aqui, qual que vai ser o total? Vai ser eu somar, né, o principal, que é 100, mais R$ 1 de juros. Então, vai ser R$ 101 que será pago. Aí, letra B, e se o atraso for de 2 dias? O processo vai ser semelhante. Então, você tem o principal, que tem que ser pago, mais 0,01 de 100 reais, que é de um dia, mas você atrasou 2 dias. Então, você vai ter essa mesma quantidade de juros para o segundo dia. Então, você vai ter, no total, o principal somado a R$ 1 do primeiro dia de juro e R$ 1 do segundo dia. Então, R$ 102. Aí na letra C, olha, sem fazer cálculos, qual é o valor a ser pago após 15 dias de atraso? Falem rápido aí e não olhem a resposta. Peraí, vou pensar, peraí. Com 15 dias de atraso, qual será o valor a ser pago? Na conta que era R$ 100. 115, professora. 115? 115. Por causa que é R$ 1 a Exatamente. cada dia? Exatamente. Olha, o que a gente pode concluir, né, a partir desse raciocínio da letra A e da letra B? Que o meu juro, ele é sempre o mesmo valor, tá? Então, no primeiro dia é R$ 1. No segundo dia também é R$ 1, mas ele é somativo, ele é cumulativo, né? Ele é o mesmo valor por dia. Então, significa que é 1% ao dia, então corresponde a R$ 1. Com 15 dias, nós teremos R$ 15, né, de juros. Somado ao principal, R$ 100, nós teremos, então, que pagar R$ 115 nesta conta. Dúvidas, pessoal? Não. Não. Até que é simples, vai chegar no MJI. É fácil, vocês vão ver. Não tem segredo, não. E é um conteúdo bom de vocês estudarem também.
Professora, a senhora vai mandar essa aula gravada no grupo? Sim, vou mandar. Provavelmente amanhã. Tá? Sim. Tem uma vez que eu estava com dúvida em potência, né? Aí eu pensei assim, eu não posso procurar a professora porque era sábado, né? Aí o que que eu fiz? Eu fui lá, abri o livro numa atividade de potência que tinha e fiz, né? Aí eu fiz essa potência e vi se estava certo. Aí eu aprendi com os erros. Aí eu já não tô tão ruim em potência mais, não. Exatamente. Na verdade, pessoal, a questão da matemática, se você tá com dificuldade, vai fazer exercício, tá? Faça exercício, porque se você não tenta fazer, você não sabe nem o que me perguntar, tá? Então, quando eu estou explicando o conteúdo, tá lindo. Mas aí, quando você pega para fazer os exercícios, aí é que as dúvidas surgem. Então, aquele aluno que não faz atividade, ele não vai entender nada mesmo, porque ele não sabe nem por onde ele começa para me fazer uma pergunta para começar, né? Ele não sabe o que ele está com dúvida. Por isso que muitos alunos Só falam tem assim, que eu reexplicar o tô com conteúdo. dúvida. Eu tô com dúvida em tudo. Mas aí o aluno não tentou nem fazer para falar, não, eu entendi até aqui, a minha dúvida é nisso aqui, tá? Então, a matemática, você tem que fazer exercício, tem que fazer muito exercício. Nós estamos passando poucos exercícios. Vocês têm o livro aí com vários exercícios. Vocês não precisam fazer somente o que a gente passa, tá? Vocês podem estar fazendo os demais exercícios e se tiver com dúvida, pergunta. Sim. Professora, que hora que a aula acaba? É para ser 16h50. Meu telefone tá 18%, professora. Oi. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, então, para os seus 18% ser suficiente. Olha. Eu acho que já isolou a senhora em um dia específico, porque você sabe que a aula da senhora demora muito tempo. Ele falou, não, vamos colocar junto nas aulas, senão vai sofrer o outro professor. Pessoal, então, o juros simples, aqui tem algumas informações, né, sobre os juros. Essas informações também estão no livro de vocês. Então, os juros simples são sempre calculados sobre o valor inicial denominado capital. Então, aqui, olha, aqui nós vamos começar a ver algumas palavras, né, que são bastante utilizadas quando a gente está em matemática financeira. Então, a gente tem que saber o que cada uma dessas palavras quer dizer, tá? Então, capital é o meu valor inicial. Então, no exemplo anterior, o capital era os R$100, tá? É o valor principal, o valor inicial é chamado de capital. O valor final, após determinado período de tempo, é denominado montante. Então, quando nós fizemos aqui o cálculo, que determinamos que nós teríamos que pagar R$115 após 15 dias, esses R$115 é conhecido na matemática financeira como montante, tá? Que é o meu capital acrescido aos juros daquele período, tá bom? A diferença entre o capital e o montante é chamada de juro, ou seja, a subtração que eu faço entre o capital, o montante, né, e o capital é o meu juro. Então, no exemplo anterior, o meu capital era R$100 e o meu montante era R$115. O meu juro eu vou encontrar fazendo 115 menos 100, ou seja, fazendo a subtração do montante com o capital. Então, 115 menos 100, R$15, ou seja, eu encontrei o juro, que são R$15, tá bom? Para calcular o juro, estabelece-se uma taxa percentual por unidade de tempo, denominada taxa de juro. A taxa de juro é a sua porcentagem que será acrescida ao valor principal, tá? Então, a taxa de juro é quantos por cento você vai pagar de juro, tá? Naquele valor e na determinado período, né? Então, ela pode ser diária, mensal ou anual. Muito importante aqui, olha, a taxa de juro, ela deve sempre estar de acordo com o tempo, tá? Então, ela sempre vai vir informando qual é a unidade de tempo que está sendo utilizada. Então, vocês vão ver exemplos como
3% ao ano. Então, significa que o período, a unidade de tempo naquele exercício, vai ser de anos. Então, se trouxe lá, após o período de 3, o quê? Após o período de 3 anos, porque a sua taxa está ao ano, tá? E uma observação. Vocês não podem fazer cálculos de juros com a taxa ao ano e o tempo em meses, tá? Então, por exemplo, a sua taxa é 3% ao ano, e aí você tem lá 24 meses. Você não pode levar esse 24 para o seu cálculo. Você tem que transformar esse 24 em ano, porque a sua taxa de juros está em ano. Ela é uma taxa de juro anual, ou seja, ela está ali para ser aplicada em um ano, em um período de ano. Se você tem 24 meses, então você transforma esses 24 meses. 24 meses seria quantos anos? 2 anos. 2. 2 anos. 2 Dois anos. 2 anos, ou seja, então se você tem um problema... Isso. Então, se você tem um problema de matemática financeira, onde a sua taxa de juro está lá 3% ao ano, e aí quer saber qual vai ser, né, o montante durante 24 meses, você não vai levar o 24 para o cálculo, você vai levar 2, que é o correspondente em ano, tá? Porque a gente não faz cálculo com essas duas unidades diferentes, taxa de juro e tempo, tá? Elas têm que estar na mesma unidade de tempo, tá? A unidade que você for utilizar, da taxa e do período. Tem que ser a mesma unidade de tempo, tá? Se é ano, a taxa, o período deve ser ano. Se é meses, a taxa, o período deve ser em meses. Ficou claro? Sim, é claro. Sim, professora. No Sim. caso, então, se uma taxa de 3% por ano e são 3 anos, vai ser um total de 9%, não vai? Mas aí, na verdade, inclui outras questões, tá? Mas sim, em juros simples, no total de porcentagem, na verdade, a porcentagem, ela vai ser, né, vai ser essa, mas a porcentagem, o valor da sua porcentagem de juro, você vai incidir sobre o valor lá a ser calculado, certo? Daqui a pouco a gente vai ver exemplo, fica mais claro essa questão. Agora eu saquei. Bom, pessoal, enquanto o em computador resumo... abre, eu posso fazer uma pergunta? Sim. Diga. É sobre a prova. Aquela lá da UBA lá. A senhora vai dar o ponto como? Pela participação. Quem fez tem um ponto extra. Ah, tá. Mas aí, por exemplo, só quem mandou a foto, né? Que a senhora vai poder ir. Não. A gente tem acesso ao relatório dos alunos que fizeram, tá? Ah, tá. Então tô lascado, você vai ver lá, eu errei tudo. Vamos lá, ó. Pessoal, em resumo, Caraca, juro baixa a simples. autoestima aí, Aliton. Tem autoestima Pessoal, mais ó. não, filho. Pessoal, vamos voltar aqui aos juros. Em juros simples, né? Juros simples é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, por exemplo. O valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento é chamado de capital. A esse valor é aplicada uma correção que nós chamamos de juro, taxa de juros, que é expressa em porcentagem. Os juros são calculados considerando o período de tempo em que o capital ficou aplicado ou emprestado. Temos aqui um exemplo. Um cliente de uma loja pretende comprar uma televisão que custa R$1.000 à vista em 5 parcelas iguais. Sabendo que a loja cobra uma taxa de juros de 6% ao mês, nas compras, o valor de cada parcela e o valor total que o cliente irá pagar. Então, olha só, essa TV, ela custa R$1.000 à vista. Nós temos aqui 5 parcelas iguais, e aqui foi informado que, em caso de parcelar, né, esse valor, será cobrado uma taxa de juros de 6% ao mês, né? Então, quer saber qual é o valor total que
nós devemos pagar, qual será o valor da parcela e o valor total. Então, olha, quando nós compramos algo parcelado, os juros determinam o valor final que iremos pagar. Assim, se compramos uma televisão a prazo, iremos pagar um valor corrigido pela taxa cobrada. Ao parcelarmos esse valor em 5 meses, se não houvesse juros, pagaríamos R$200 por mês. Por quê? Sem juros, eu pego o valor principal da TV, que são os R$1.000, e divido por 5. Como nesse caso a cobrança da taxa tem uma taxa de juros envolvida, eu preciso saber quanto de juro isso vai ser. Então, o que nós iremos fazer? Olha, aqui nesse caso, como foi acrescentado 6%, a parcela aqui foi calculado sobre a parcela. Mais adiante a gente vai ver que a gente vai calcular um pouquinho diferente, tá? Então, aqui, 6% de 200 corresponde a R$12. Então, a cada mês será pago R$12 de juros. Então, se a minha parcela seria de R$200 por mês, com os R$12 de juros, nós teremos cada parcela, né, de R$212, que significa, né, que nós iremos pagar R$1.060, porque como nós temos 5 parcelas e R$12 por mês de juro, vai acrescentar R$60 de juros ao valor principal, que seriam os R$1.000. Então, R$1.000 mais R$60 de juros, nós teremos um montante, né, de R$1.060. Dúvidas? Não, Não. professora. Ainda não. Não, Então, vamos professora. à fórmula, né? Disse a vocês que nós iremos calcular, né, usando fórmulas. Vocês viram com os exemplos que eu expliquei para vocês agora, né, anteriormente, que tem como a gente fazer esses cálculos sem utilização de fórmula, né? Mas existe, né, as fórmulas que nos ajudam devido à praticidade, tá? Por que a praticidade? Porque você aplicando a fórmula, você apenas substitui os valores, tá? Então, você vai fazer a leitura do seu probleminha, né? E você vai extrair os valores, né? Os valores principais aqui que você precisa para calcular na sua fórmula e substituir. Aí você substituindo, você já vai chegar ao valor final que você precisa no exercício, tá? Então, qual que é a fórmula do juro simples? Do juro simples é você multiplicar, vai ser o capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Tá? Então, como que eu encontro os juros de uma operação? Vou multiplicar o capital vezes a taxa de juros vezes o tempo, tá? Lembrando que a taxa de juros e o tempo tem que estar na mesma unidade de tempo. Então, se a taxa é ao ano, o tempo tem que ser ano. Se a taxa é ao mês, o tempo tem que ser ao mês. Tem que ser meses, né? Se é ao dia, o tempo tem que ser em dias. Aqui tem o significado de cada letra que nós temos aqui na fórmula, né? Então, o J são os juros, capital é representado pela letra C. A taxa de juros, ela é representada pela letra I. E essa taxa aqui, olha, sempre nós iremos levar a porcentagem na forma decimal, tá? Então, quando eu for fazer cálculos de juros, de montante, de qualquer operação que nós iremos fazer aqui em financeira, nós iremos utilizar a taxa de juros em número decimal, em forma decimal, tá? Então, antes de levar o valor aqui para essa fórmula, você vai dividir por 100. Por quê? Dividindo por 100, você encontra a sua forma decimal, tá? A representação decimal. O T, que representa para a gente o tempo, tá? Aí nós também temos uma fórmula para calcular o montante, né? O montante vai ser calculado a partir da soma do capital mais os juros. A gente pode ter uma escrita diferente dessa aqui para o montante, que é exatamente você substituindo a parte aqui onde é os juros, tá?
Porque ou você calcula o juro separado e depois soma o capital, né? Você pode fazer dessa forma. Ou você pode também colocar essa fórmula como montante igual ao capital, mais os juros. Eu não vou calcular separado, eu vou calcular tudo aqui na minha fórmula do montante. Então, vocês podem ter essa fórmula escrita assim, ó. Capital vezes a taxa I vezes o tempo T, tá? Isso aqui, aí aqui você calcula tudo. Nossa, ficou lindo, né? Isso aqui ainda pode ser colocado em evidência, tá? Então, você pode ter capital vezes 1 mais I vezes T, tá? Então, você também pode usar essa fórmula aqui. Isso aqui calcula o montante. Eu estou colocando aqui para vocês. Vocês não precisam... 32. Vocês não precisam necessariamente utilizar essas aqui, tá? Porque, como eu disse para vocês, todas as vezes você pode utilizar as duas fórmulas. Você primeiro calcula o juro e depois você calcula o montante, que você vai somar o capital com o juro que você descobriu aqui nessa fórmula, tá? Mas vocês precisam saber também que existe outra representação para o montante, tá? O montante ele pode ser calculado a partir dessa fórmula aqui também, tá? Que nada mais é do que você incluir a parte da fórmula do juro junto aqui com a do montante, tá? Você substitui essa parte do juro por a fórmula aqui do juro, ok? Alguma dúvida? Não. Então, vamos aos exemplos, pessoal. Olha, o exemplo 1. Quanto rendeu a quantia de 1.200 aplicada a juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Olha só. Primeiro aqui, eu tenho que determinar aqui o que é cada informação para mim, tá? Então, olha, quanto rendeu a quantia de 1.200? Rendeu, se ele está perguntando quanto rendeu, ele está querendo saber qual os juros, tá? Porque rendeu, então rendeu de juros. Então, a gente precisa calcular os juros. Alguém está com o microfone ligado, pessoal? Aí, a quantia de 1.200, essa quantia aqui, olha, se foi essa quantia que rendeu, então significa que isso aqui, pessoal, é o capital, tá? Aplicado a juros simples, com a taxa, ó, a taxa é o meu I, né? E, então, aqui, 2% ao mês. Lembrando que nós iremos utilizar a forma decimal, então, eu vou fazer 2 dividido por 100, que é 0,02. No final de 1 ano e 3 meses, olha, isso aqui é o tempo. A primeira pergunta, as unidades da taxa e do tempo são as mesmas? As mesmas? Não, né? Qual é a diferença entre elas mesmo? Hã? A diferença entre elas... Ó, a taxa está ao mês e o tempo está em ano, tá? Então, lembrem que nós temos que igualar o período de tempo aqui, tá? A unidade. Então, se a taxa é ao mês, nós iremos transformar esse 1 ano e 3 meses em meses, tá? E 1 ano, nós sabemos que nós temos 12 meses. Como que nós transformamos, né? Olha, exatamente fazendo dessa forma. Quantos meses tem 1 ano? 12. E aqui é 1 ano e 3 meses. Então, eu vou fazer 12
mais 3, que vai totalizar aqui o período, 15 meses, tá? E aí, como nós queremos determinar o juro, nós iremos utilizar a fórmula dos juros. Juros vai ser igual o capital multiplicado a taxa multiplicado ao tempo. Então, agora eu substituo. É sempre bom vocês colocarem aqui, como eu coloquei aqui no exemplo, tá? Você separa os dados, porque aí você só substitui mesmo. Ó, o capital é 1.200, a taxa vai ser 0,02 e o tempo vai ser 15 meses. Ao fazer aqui, você vai multiplicar 1.200 vezes 0,02, o resultado você multiplica por 15, que vai chegar, então, a R$ 360, que é a quantidade de juros que 1.200 rendeu, tá? No final desse período aplicado a essa taxa, tá ok? Então, o rendimento vai ser de R$ 360. Dúvidas? Não, professora, de boa. Tá. Pessoal, só um momentinho eu já volto, tá? Rapidinho. Ok. 2 minutos. Começou a contar. Assiste Tom e Jerry, André Felipe? Na moral, maior vontade de começar Nossa, tava demorado. hackear o Meet, tá ligado? Tipo, a professora desativou o chat, eu consegui hackear e consegui configurar para o chat reativar. Não é tem? Eu já vi, tem um negócio lá no Não, Google lá. bateu uma vontade extrema de fazer isso. Tu não tá ligado. Aí vai. Não, e você assiste Tom e Jerry? Se você tá pelo PC, só aperta F12, mano. Só aperta F12. Sei. Aperta aí, mano. Tô pensando lá. Tô brincando, zoando. Não, é F12, mano. Vai abrir uma página onde você pode inspecionar. Não mexe em nada nessa página. Mas é muito louca essa configuração. André Felipe Hacker. Alguém sabe onde a professora foi? Não, sei não, velho. Eu não, mano. Voltei. Conversa enquanto ela- Aí, Aí, voltou. voltou. Vocês gostam, né? Quando a professora deixa vocês conversarem. Vamos lá. Ah, Você tá foi batendo pouca papo coisa, no final. mas foi de boas. Eu tinha que ter mudado o slide, né? Para vocês já irem analisando. Aí vocês não precisavam nem parar para conversar, né? Podia estar fazendo a análise do exemplo. Vamos lá. Não, pode esquecer de novo, tem problema não. Ah, exemplo 2, olha. Wanda recebeu uma herança de R$ 50.000. Ela Louco. aplicou esse dinheiro durante 12 meses a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. Quais serão o total de juros obtidos e o montante ao término da aplicação? Então, olha, aqui nós vamos fazer o cálculo dos juros e o cálculo do montante, tá? Sempre que vocês forem fazendo a leitura do probleminha, você já vai destacando as informações, tá? Então, olha só, ela recebeu a herança de 50 mil. O que os 50 mil é pra gente nesse problema? Vai ter que dividir os 50.000 que é herança entre as pessoas, família mais próxima. Não, André, só nesse caso específico aqui. Esse aqui já é a parte que foi para ela, tá? Essa aqui tá. já é o que ela recebeu, 50 mil. 50 mil para a Wanda representa o quê? É capital, é taxa, é montante, é tempo? O que é esse 50 mil? M. Eu não faço a menor ideia. Acho que é M. Montante? É. Alguém, todos concordam ou tem alguém que acha que não é montante? Se tiver errado, tô lascado. Na verdade, o M, os 50.000, se para eles é J. É. Porque J é igual a 50 Continua mil com M. vezes 0,015 vezes 2, que é igual a 9.000. Não, aí não é não. Vamos lá, pessoal. Concentrem-se a minha pergunta. Ó. Eu estou querendo saber o que os 50 mil é. Ele é capital, ele é montante, ele é taxa ou ele é tempo? Ou ele é juro? M. Ele é capital.
É capital, De porque capital. C de capital é igual a 50 capital. mil, e 50 Capital. mil é o único preço que é exatamente igual ao que ela recebeu. J Exato. não é porque J é É mesmo, tá 19 certo. mil, M não é Tô vendo porque aqui. é 59 mil. O J e o M o T é meses, não é? O I é a porcentagem, não é também. É Isso, o ó, capital, é o pessoal. único que Desse aí, sobra. gente. O capital, pessoal, olha só, nem não era para olhar aqui para baixo, não, era só para concentrar na pergunta, tá? Então, olha, o capital é o principal, tá? O capital é o valor inicial, aquele valor que não tem juros sobre ele, é aquele valor inicial. Então, aqui, o capital é os 50 mil, porque ela recebeu a herança de 50 mil, foi isso que ela recebeu e pronto. Então, esse é o capital. Aí, durante 12 meses, o que que o 12 meses é? O 12 meses é o T. É o tempo. É o Eu tempo. É Então, T de 12 tempo. meses é tempo. Há uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. O que que 1,5% é? Juros. Juros. Taxa. Taxa. Olha, perceba que nós temos juros e temos taxa. O juro, pessoal, vai ser sempre, não vai ser a porcentagem, tá? A porcentagem, ela é sempre a taxa de juros. É o que vai resultar no valor dos meus juros, mas não é os juros. Os juros sempre vai ser um valor, tá? Então, nesse caso aqui que nós estamos falando, né, de 50 mil reais, vai ser o valor em reais que corresponde aos juros, né, dessa taxa aqui, ó, dessa taxa de 1,5% ao mês, tá? Mas aqui, olha, quando a gente lança para calcular usando a fórmula, a gente também não vai encontrar os juros mensal, tá? A gente vai calcular os juros para o período, tá bom? Para o período todo. Então, aqui, nós temos um período de 12 meses. Então, o cálculo que eu vou fazer dos juros, eu vou encontrar os juros referente aos 12 meses, tá? Então, eu não vou encontrar o juro de um mês apenas. Por isso que a gente Professora, utiliza. Sim. a Ana Caroline levanta a mão. Pode falar, Ana Carolina. Ana Caroline? Deve Provável ter que levantado sem querer. Tá ok. Pessoal, olha, como que nós faríamos esse cálculo aqui sem a fórmula? Você poderia calcular 1,5% de 50 mil, tá? E saber quanto que corresponderia, né? 1,5 de 50 mil. E depois você pegaria o total e multiplicaria por 12 meses, porque aqui você determina quanto você vai ter de juros em um mês. Multiplicando por 12, você consegue encontrar referente aos 12 meses. Olha só o que é a fórmula. Não é exatamente isso que eu falei para vocês que nós poderíamos fazer sem a fórmula? Ó, Sim, foi o que ela falou. eu pego a taxa, multiplico ao principal, descubro quanto que vai ser de juros por mês e multiplico pelo total de meses que eu tenho, que são 12 meses. E aí eu encontro que os juros serão iguais a 9 mil reais durante esses 12 meses, tá? Lembrando que a taxa, como nós estamos fazendo os cálculos sem a utilização da calculadora, eu vou transformar 1,5% na forma decimal, tá? Então, sempre divido por 100. Professora, sempre vai ser dividido por 100? Lógico. Olha, esse símbolo aqui, ó, o nome dele é porcento, para indicar que é uma divisão por 100, tá? Então, 1,5 dividido por 100 dá 0,015% ao mês. 0,15 ao mês, né? 0,015 ao mês. E o que nós devemos observar aqui, ó? Tirou os valores aqui, os dados, observa, ó. A taxa está ao mês e o tempo são meses. Alguém está com o áudio ligado, pessoal. O microfone ligado. Desliga aí, por favor. Eita.
Então, pessoal, tem que conferir aqui, ó, tá? Meses aqui também meses. Então, tá ok, não tem problema, eu posso levar o 0,015 e o 12, tá? Porque estão na mesma unidade de tempo. Aqui tá o mês e aqui é meses. Fazendo, então, encontramos 9.000. Encontrei já o problema, o primeiro, né, solicitado aqui, que era os juros, tá? Então, já encontrei quanto de juros. Mas o problema pediu também o montante. O montante vai ser a soma do principal aos juros, tá? Então, vou pegar os 50.000 e somar com 9.000. Então, 50.000 mais 9.000 vai dar 59.000. Esse aqui vai ser o nosso montante, tá? Então, esse aqui é o montante que ela irá receber, 59.000. Tá. Dúvidas? Não. Não. 4 minutos para acabar a aula. Professora, Tem 2 exemplos aqui. Sim, vou explicar a tarefa. Pessoal, mas a tarefa basicamente é com base aqui nos exemplos, né? Então, eu vou passar mais falando só um pouco sobre cada enunciado, explicando para vocês, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, depois vocês me perguntam no WhatsApp, tá? Pessoal, olha, exemplo 3. Vocês têm que ter atenção, porque o que vai mudar aqui é o que vai ser solicitado para vocês. Em alguns problemas, você precisa determinar o juro. Em alguns problemas, o problema vai querer que você encontre o capital. Outros, você precisa encontrar o tempo. E por aí vai, tá? Então, você tem que ter atenção ao que o probleminha te traz, né? E o que ele está querendo que você calcule. Então, olha, Flávio aplicou o capital durante 8 meses. Ó, aqui tem uma informação já importante. A uma taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Outra informação importante. Essa aplicação rendeu, olha, rendeu R$850. Qual foi o capital aplicado por ele? Então, olha aqui, nós queremos encontrar o capital. Nós temos o tempo, que são 8 meses. Nós temos a taxa, que é 2,5% ao mês. E nós temos aqui, olha, o que é o 850? Capital? Não, ó. O capital é o que eu estou procurando, tá vendo? Juros. Esse aqui vai ser os juros. Então, aqui, olha, o que eu tenho que encontrar é o capital, tá? Então, eu transformo a minha taxa, 2,5%, em decimal, na forma decimal, tá? Tirei aqui os dados, então, o tempo é 8 meses, o juro, 850, capital é o que queremos encontrar. Aí, a gente vai lá para a nossa fórmula e nós iremos substituir aqueles valores que nós temos. Então, olha, eu tenho o valor de juros, que é 850. Então, vou colocar aqui. Também não foi me informado agora aqui, olha, o valor do capital. Então, não tem como eu substituir o C aqui, tá? Por quê? Não foi informado no problema qual é o valor do capital, é o que nós estamos procurando. A taxa, eu tenho ela, 0,025. Então, substitui. O tempo também nós temos 8 meses, substitui aqui. Agora, o que nós iremos fazer? Se vocês prestarem atenção, já viram aí, né, que vocês vão ter que resolver uma equação de primeiro grau, tá? Porque nós temos uma letra aqui para ser determinada. E aqui, então, olha, o que dá para ser feito? Esse cálculo aqui, 0,025, pode ser realizado, tá? Aplicando aqui, resolvendo. Por quê? Número com número são termos semelhantes, tá? Então, em uma equação, eu sempre vou resolver, né, os valores, os termos que são semelhantes. Deixa eu colocar o computador para carregar aqui, pessoal, só um momento.
Multiplicando aqui, nós teremos, então, como resultado 0,2. Sim. Deixa, pode continuar explicando. Já entendi, já. Olha, então, nós iremos reescrever o 850 igual C vezes 0,2. Agora, olha, o que foi feito aqui? Passou-se, primeiro só trocou de lado, tá? Importante aqui, ó, C vezes 0,2 é o mesmo que 0,2C, tá? Então, 0,2C é a mesma coisa de C vezes 0,2. E aqui, o que foi feito? Foi apenas trocado a posição deles, tá? Professora, mas quando a gente troca, a gente não faz a operação inversa em equações, Sim, quando, por exemplo, eu passo 0,2 para o outro lado, só passo 0,2. Perceba que aqui, olha, eu inverti quem veio no primeiro membro e quem veio para o segundo membro, tá? Eu não troquei ninguém, eu só troquei aqui, na verdade, eu inverti, né, a posição que eles estavam, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu não faço operação inversa em nenhum deles, tá? Aí eu vou manter tudo como estava, eu só coloquei o 0,2C de cá e o 850 do outro lado. É a mesma coisa de falar, 8 vezes 2, 16. 16 é igual a 8 vezes 2? Sim. Sim, é a mesma coisa. Então, foi isso que eu fiz. Se você tinha 8 vezes 2 igual a 16, se você escrever 16 igual a 8 vezes 2, é a mesma coisa. Então, você só trocou o lado que eles estavam, né, da igualdade. O primeiro membro com o segundo membro. É diferente de quando você faz aqui, ó, isolando. Então, nesse caso aqui, ó, esse 0,2 passa para o outro lado da idade, aí sim ele vai fazendo a operação inversa, tá? Então, aqui, 850 com 850, e o 0,2 passa dividindo, porque antes ele estava multiplicando. E aí, nós vamos chegar a 4.250, que era o capital que foi aplicado nessa operação aí, tá? Então, alguma dúvida? Não, professora, não. Não. Professora, a professora vai... Dúvidas, falar. pessoal? Não. Não, né? O silêncio. Quem cala consente. Então, não há dúvidas. Exemplo 4. Uma pessoa fez um empréstimo de 2.500 em uma instituição financeira que cobra... Sim. Pergunte. Vamos continuar, então. Já que vai... Cauã, se muta, Uma pessoa Cauã. fez um Tu tá desmutado. de 2.500 em uma instituição financeira que cobra 25% ao ano de juros simples. A partir da data do empréstimo, após quanto tempo o valor devido será o triplo do valor emprestado? Então, olha só. Aqui nós temos 2.500, que é o capital, 25%, que é a taxa de juros, tá? E nós temos o tempo para ser determinado, tá? Porque quer saber após quanto tempo o valor inicial aqui, ó, o valor devido será o triplo do valor emprestado. Então, olha, se eu tenho como determinar o valor total após esse período de tempo que eu não conheço, esse vai ser o meu montante, tá? Então, aqui nesse caso, nós vamos ter o montante. Pessoal, alguém está com o microfone ligado. Desliga, por favor. Ô, Cauã, se muta aí, é você. Aí. Aí, pode continuar, professora. Pessoal, então, nesse caso, olha só, você tem montante, você tem taxa de juros e você tem o capital. Você quer determinar o tempo,
tá? Então, o que que nós iremos fazer? Olha, nós vamos utilizar aqui, nós temos a fórmula do montante, que é capital mais juros, certo? Mas nós não temos o valor dos juros. Então, eu tenho que encontrar algo que represente esses juros, tá? Então, o que que nós iremos fazer? Nós iremos utilizar aqui, ó, a fórmula dos juros. Então, eu vou substituir aqui, olha. Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros aqui, como que eu sei que eu posso substituir aqui os juros por 5.000? Como que eu determino os juros 5.000? Vamos, pessoal. Olha, Subtraindo? Professor, subtraindo. Eu vou subtrair. Olha, eu não tenho montante e tenho capital. Se eu Sim. tenho montante e capital, para determinar os juros, eu vou fazer a subtração do montante com o capital. Quando eu quero encontrar o montante, eu faço o quê? Eu somo o capital aos juros, não é? Se eu quero encontrar os juros, eu vou fazer 7.500, que é o total, né? O montante nós encontramos multiplicando 3 vezes o principal, tá? Porque aqui falou no problema que é o triplo do valor emprestado. Então, 3 vezes 2.500, 7.500. Resultou no montante. 7.500 menos 2.500 resulta para mim em 5.000, que é os juros, tá? Então, na fórmula do meu juros, eu vou substituir aqui e encontrar, e vou colocar aqui, né, os 5.000 que eu encontrei. Igual o capital nós temos 2.500, a taxa 0,25, tá? E o tempo, nós temos esse tempo, pessoal, esse T? Sim. Temos o tempo? Ah, não, tem. sim. Não, nós não temos o tempo, é o problema que é que nós determinamos. Nós vamos chegar aqui, Não temos Nós vamos- tempo. Eu falei sim. Ah, não deu. nós vamos chegar aqui a uma equação de primeiro grau novamente, olha. Então, aqui, essa operação 2.500 vezes 0,25, nós podemos resolver, que vai resultar em 625T, igual a 5.000. Aqui, se você não quiser trocar de lado da igualdade, não tem problema, tá? Você pode seguir o cálculo aqui, ó, fazer 5.000, então, 5.000 dividido por 625. Por que que nós iremos dividir? Olha, aqui está multiplicando, eu quero isolar a letra que é T. Então, eu vou passar o 625 fazendo a operação inversa, que é a divisão, a inversa da multiplicação, igual a T. Aí, aqui, fazendo a divisão, nós vamos chegar que T é igual a 8, né? Ou, na verdade, se você mantiver, né, desse lado da igualdade, você vai chegar a 8 igual a T, tá? Ou você pode trocar, né, passar a letra para o primeiro membro e o valor para o segundo membro e fazer aqui como foi resolvido aqui, tá? Sem problema. E aí nós encontramos quanto tempo, né, depois que esse capital será, né, o triplo do inicial aqui a essa taxa de juros, será após 8 anos, tá? Então, para triplicar o valor de 2.500, a taxa de 25% ao ano, é preciso deixar o dinheiro aplicado, né, emprestado ali, 8 anos. Dúvidas, perguntas? Não. 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 Não, professora. Não. Alguém levantou a mão? O Alisson. Eu só tenho uma dúvida. Supondo que eu, por exemplo, tenho a... Se eu posso enviar a atividade sábado, domingo, feriados, essas coisas assim, dias que não tem aula, ou a senhora tem algum requisito que não pode enviar? Só o dia que pode mesmo. Não, pessoal, tanto é que eu coloquei
eu coloquei essa atividade de vocês para ser entregue em um feriado, em um recesso, tá? E eu coloquei, na verdade, mesmo sabendo que seria recesso, para vocês terem mais tempo, tá? E vocês podem me enviar. O que acontece em feriado, final de semana, de noite, né, à noite, é que eu não vou te responder, tá? Mas eu não tenho problema com vocês mandarem a atividade no feriado. Eu só não vou estar olhando porque é feriado, tá? Mas eu coloquei para ser entregue na sexta-feira para vocês terem um tempo maior, tá? Para estar resolvendo essas atividades e me enviando, tá ok? Eu tava vendo lá a professora de português, a Eliana, né? Agora acho que não é mais professora de português, nem sei. Aí nós tava lá de boa de manhã cedo, aí do nada chega, eu acordei de manhã. Tava a solicitação 4 horas da manhã, professora, pra editar o PDRF que eu tinha mandado da avaliação. Eu pensei, caramba, o professor fica acordado até 4h30, professor, tem 4 horas. Mas nós utilizamos muitas madrugadas, viu? Inclusive, vocês, na verdade, isso aí é uma opção da gente, né? Nós não somos obrigados a trabalhar o final de semana, mas se deixarmos para trabalhar só durante a semana, o tempo não dá. Então, acaba que a gente trabalha. E se vocês olharem lá no Classroom, alguns alunos eu mandei umas mensagens lá, inclusive ontem, tá? Então, olhem no Classroom, que às vezes... Aí, o que acontece? Na plataforma, eu envio mensagem para vocês, tá? Mas já no WhatsApp eu prefiro não enviar, tá? Então, ontem eu estava olhando algumas atividades e aí eu mandei algumas observações lá no Classroom. Eu não mandei no WhatsApp dos alunos, tá? Não mandei no WhatsApp de vocês. Então, sempre dei uma olhadinha. Eu não costumo muito colocar as observações lá. Eu prefiro pelo WhatsApp. Mas se eu estiver olhando a sua atividade fora de horário ou num sábado, feriado, aí eu vou estar colocando lá no Classroom, tá? Eu não vou mandar para você a mensagem no WhatsApp. Pode falar, André. Professora, enquanto os professores eles usam a madrugada para trabalhar, né? Se eles quiserem, no caso, eu, por mim, usaria a madrugada para jogar mesmo. Muita gente que tá aqui. Eu, Alisson, o Emanuel também. Eu tenho um terror de jogar 3 da manhã. Eu não gosto de O jogar Alisson nada. e o Emanuel é dois que tem cara de que viraria a noite jogando. Eu já Pior virei que a não, noite cara. jogando, mas foi aqui, o dia que eu tava passando mal, eu não tava conseguindo dormir. Eu falei, foda-se. Pronto. Vamos retomar aqui, ó. Nossa aula já até ultrapassou o período previsto aqui. Vamos lá. Vou só dar uma passadinha aqui nas atividades que eu pedi para vocês fazerem, tá? São essas atividades aqui do livro de vocês. Então, aqui, olha, na questão 1, você vai calcular total de juros e montante. Aqui também você vai calcular juros e o montante, quando pergunta quanto pagará no total, está procurando o montante. Aqui, olha, você precisa determinar os juros, ó, calcule os juros gerados por um capital. Então, você vai determinar os juros. Aqui, na questão 4, olha, quantos reais Adolfo pagou de juros? Então, aqui você vai determinar os juros e o montante também, tá bom? Nenhuma questãozinha aí para vocês determinarem capital, tempo. Essas aí eu vou colocar na atividade avaliativa, tá? Ah, não, professora. Para vocês utilizarem o exemplo e a explicação, gente. Olha, eu vou explicar e mostrar exemplo para vocês desperdiçar? Não, a gente tem que utilizar. O prazo da senhora postar, sei lá, da senhora vai vibrar de tanta mensagem perguntando as coisas. Não, mas aí que é bom, é sinal que vocês estão participando. Pessoal, tem alguma dúvida, uma pergunta sobre a atividade, sobre o conteúdo? Não, nenhuma, não. Não, nenhuma. Deixa rapidinho, eu vou fazer a frequência de vocês. Deixa eu ver aqui. Não,
Professora, Não, abre na o chat. verdade, Eu tinha caído aqui, já voltei. eu não vou fazer a chamada, não, porque como é mais de uma turma, eu vou falar um monte de nome sem necessidade, né? Eu Não, vou, fala vou aí. passar aqui as pessoas que estão, para depois eu colocar aqui. Se o computador cooperar, né? Depende, é computador ou Depende, internet. professora. Enquanto a senhora espera, a senhora coloca a carne Não, pra eu vou fritar em fazer o cima dele. seguinte, vou fazer diferente. Fiquem aí, pessoal. Eu vou Professor, printar na tela professor, do celular, que aí na tela do celular é mais rápido. Beleza. O celular não tá travando tanto. André Felipe? Pode falar, João Paulo. a aula começou com os 40 alunos e agora no final só tem 20 e poucos. Uns 24. 40 não. Começou com uns 30 e pouco, 30 e 30 e pouco. pouco, é. 37. Começou. Só que tira as duas coisas que a professora tá usando, que uma é a apresentação e outra ela tá pelo telefone. É. Fica 27. Mas tira o quê? Vixe, O pessoal. Emanuel, que também tá pelo computador, tira mais Pessoal, 26. travou Tá com tudo. 2 horas Mais Peraí. de aula, louco. 26, Deixa eu 25. mudar aqui pro celular. Só um momentinho. Pessoal, Professora, eu coloquei meu celular pra estão carregar. ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Sim. Tá. Pessoal, olha. Aqui. Muta o computador, professora. Pois é, tá. Microfone, Ou fecha a aba do Meet. O André, me muta o seu também, cara. Tá falhando aqui. Mano, eu tô de headset, o meu microfone do headset não capta o som que sai no meu fone de ouvido, então não atrapalha em nada. Olha aí. André Felipe com headset. desliga, Parece amor. estiloso. Mano, é um headset Evolute Temes com LED VR de assim, ó, uma Aí. delícia o áudio, Aí, ó o cara, 8D, ó o ó, cara. 8D. André, pronto? Senhora? Pessoal, então vou encerrar aqui pelo celular enquanto o computador revive ali, tá? Tá. Muito obrigada a todos que participaram. Até Nós que a nossa agradece. aula. Quem está devendo atividade, envie as atividades, tá bom? Não deixem sem fazer as atividades. Não deixe acumular, que fica mais difícil para vocês Tá. colocarem em dia, tá? Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Falou. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau, gente. Tchau, tchau.